Boa noite, gente. Primeiro eu queria parabenizar o Arley, achei muito legal essa história de vir da Bolívia e conseguir transferir aqui para o Brasil, tipo, duas faculdades. Eu não tinha visto, então, assim, fica meus parabéns aqui também. E boa noite pro pessoal. E me apresentando um pouco, você falou, né? Meu nome é Matheus, eu acabei de fazer 20 anos. Eu era estudante de medicina da FAMECA, que é a Faculdade de Medicina de Catanduva. Inclusive, eu estou aqui ainda para pegar a documentação e, como o Arthur falou, eu fui aprovado em primeiro lugar na USP, no campus de Bauru, que abriu uma vaga no ano passado. E assim, eu decidi vir e tal, tentar, e no final deu certo. E é Boa, isso, me apresentando assim, sou eu. show. Você então tem 20 anos, você não é formado em nenhuma área, é tua primeira graduação em medicina ou você já tinha entrado em alguma outra aqui no Brasil antes? Sim, eu fiz um ano de cursinho, aí eu entrei aqui, aí eu acabei o primeiro ano agora, assim, faz uma semana do segundo, para ser sincero. Você então chegou na Fameca durante a pandemia. Você pegou o ano inteiro quase de pandemia ou teve aulas práticas? Como que foi isso aí para você? Não, então, eu lembro que eu passei na FAMECA já na segunda lista, assim, então eu peguei já a parte do presencial, sabe? Teve gente que pegou já no EAD. Aí eu tive um pouco de presencial, eu lembro que eu estava na cantina, assim, aí deram a notícia que ia começar, tipo, esse negócio de isolamento e tal, eu na maior inocência, achando que ia durar uma semana, e, tipo, durou tudo isso. Aí eu fiquei em isolamento, né? Aí eu voltei agora em fevereiro para completar as práticas. Inclusive, a prova, tipo assim, foi nesse meio tempo, assim, sabe? Foi no meio de fevereiro. E aí saiu o resultado agora. E aí eu entrei em contato com você, né, para agradecer. Como que foi, então, quando o que que te despertou para querer a transferência, né? Eu acho que você deve ter conhecido antes da mentoria, ou você deveria saber disso antes. Não lembro quando que foi exatamente a tua inscrição na USP, né? Se você puder falar disso, porque por que que o Matheus quis transferir da FAMECA, e Mano, como que começou esse pode desejo? falar. Mano, então, tipo assim, eu para ser sincero, eu caí um pouco, assim, assim, desentendido, sabe? Porque eu sabia o que era transferência, mas, assim, eu nem tinha noção, assim, perto do que eu tenho de vestibular. E aí eu sei que um amigo meu, né, eu fazia cursinho no Poliedro, e um amigo meu passou em medicina na USP, lá em Bauru, e ele sabia, tipo, tanto que eu queria essa faculdade, sabe? Tipo, desde o colegial, e assim, e ele sabia. E aí ele ficou sabendo que abriu uma vaga. E aí ele me mandou uma semana antes de começar as inscrições, sabe? Tipo, não, uma semana antes de fechar as inscrições. Tava Aí eu quase lembro não. que eu mandei pros meus pais, tal, tipo, eu falei, eu vou tentar, sabe? Porque, tipo, acho que cada caso é um caso, mas o meu caso, assim, eu não tinha uma necessidade de transferir, sabe? Porque eu tava feliz, eu, tipo, tava feliz aqui em Catanduva, só que, óbvio, quando eu vi a oportunidade, tipo assim, é uma oportunidade muito maior e o financeiro, tipo, me incomodava muito, sabe? Me incomodava muito mesmo, e aí eu nem pensei duas vezes, eu falei, vou tentar. E aí, só que aí eu não sabia nada, assim, tipo, nem, não fazia noção que era três fases, assim, daqui até para deixar a opção um pouco à parte, tipo, eu usei o curso do Arthur muito assim na segunda fase. E aí na prova da USP de Bauru, tipo, caía 80 questões sobre medicina do primeiro ano deles. E aí eu fui pesquisar, Arthur, tipo assim, bem na inocência. Eu escrevia, tipo, transferência em medicina. E aí eu caí em você, assim, eu nem sei se eu te achei no Google ou no Instagram. Eu falei, eu vou começar a seguir. E aí eu vi que, tipo, batia muito. Tipo assim, o que você queria oferecer e o que ia cair na minha prova era muito... Era isso, sabe? Era a mesma coisa. E aí eu entrei assim e comecei, sabe? Então, como que foi a tua primeira fase? Você falou, a primeira fase é um pouco diferente, caiu alguns conteúdos estilo da FUVEST. Conta para o pessoal o que que foi essa primeira fase e como que você se preparou para ela. Como que foi isso? Então, aí, tipo assim, antes de tudo, o que foi muito legal que eu tive, tipo, muita... Tipo assim, eu evitei contar para as pessoas, mas eu tive muito apoio da minha família, assim. Tipo, minha mãe, eu lembro que ela falou, tipo, o que você quiser comprar, assim, pode... Tipo, graças a Deus eu tive essa oportunidade, né? Dela me oferecer, então até que quando eu mostrei o seu curso, ela, sabe, tipo, ela mandou eu comprar quase, eu já estava interessado, ela super me apoiou, meu pai também, minha irmã e meu irmão, então fez toda a diferença, porque é o que eu te falei, sabe, eu não entendia nada de transferência, então não adiantava, tipo, eu tentar entender tudo de tudo, se eu não sabia como era a prova, então eu falei, já que eu tenho esse tempo, eu vou tentar entender a prova, para ver o estilo dela, para ver, porque igual você, eu lembro que você falou quando você fosse na Unesp, né?
que não, você não teve muito acesso às provas, não foi? Não é um estudo mais, eu acho que é um estudo mais menos direcionado, sabe? E aí na primeira fase tinha isso, então eu direcionei para isso e aí assim, aí deu certo, né? Eu passei da primeira fase, tinha 80 testes, eu fiz 70 e depois da segunda fase era a USP que fazia, né? A minha primeira fase foi em dezembro, saiu o resultado em dezembro e a minha segunda fase foi em fevereiro. Então eu tive tipo 2 meses para estudar um ano de medicina deles, tipo nem o meu, sabe? Então você saiu do conteúdo que era ensino médio, um pouco de bioquímica e tal, e voltou 100% para medicina em 2 meses e teve que se virar nesse jogo aí. Não, e tipo assim, nesse meio termo, a minha faculdade junto, sabe? Então foi meio complicado, porque minha faculdade não parou as aulas, eu tive EAD. E aí, tipo assim, como eu sabia que era muita matéria e eu já tinha entendido como funcionava, eu comecei a me preparar para a segunda fase antes de sair o resultado da primeira fase. Até que se você ver, eu acho, eu me matriculei no curso bem antes de dezembro. Então, tipo assim, eu comecei, tipo assim, eu fazia faculdade, aí eu me preparava, eu direcionei para a primeira fase, mas meu tempinho livre eu estudava para a segunda. Boa. Sim, aí eu usei a mentoria para a segunda fase, só que eu já comecei a estudar antes de eu saber da segunda fase, sabe? E aí eu direcionei, por exemplo, eu usei o curso porque eu lembro que nesse um mês eu consegui ler meio, tipo assim, não consegui fazer resumo, então eu mais lia. Eu lia toda a parte de histologia, a parte do SUS e a parte de anatomia eu comecei a ler, mas ainda ia dar tempo, então eu fiz todas as questões. Aí eu fazia as questões. Consegui aproveitar muito foram as suas questões, porque eu te falei que eu não tinha prova, não tinha questões para fazer, sabe? Você Então eu estava muito perdido, assim. Então histologia, que eu já tinha começado antes, eu tinha visto teoria. E aí eu fiz todas as questões também e todas as questões de anatomia. E aí do SUS eu li a teoria. Foi bem assim, muita coisa em pouco tempo, sabe? Aí a gente foi para Bauru fazer a prova, eu conheci meus concorrentes lá, pessoas muito boas também, tipo, dava para ver que eles estavam preparados. E aí eu foquei e tal, fiz as questões e li os seus textos, como eu falei. E aí, tipo, deu certo, sabe? Foi mais ou menos essa correria, assim. muito, muito bacana isso. Eu queria saber qual que é a tua sensação hoje, depois de aprovado, se já caiu a ficha para você, como que você está se sentindo aí com esse resultado? Agora, Ai, estudando de... velho, não caiu, não, assim, se você pedir o meu sentimento, assim, porque, tipo assim, Arthur, minha história com a USP é, tipo assim, desde o primeiro colegial, sabe? Tipo, eu sempre quis lá. E, assim, eu sempre levava nãos, assim, tipo, não importa o quanto eu melhorava, tipo, desde o primeiro colegial, aumentando as minhas notas, tipo, eu nunca fui para a segunda fase, assim, do vestibular. No cursinho eu cheguei muito perto, mas não fui. Então, tipo assim, era sempre esse sentimento de, mano, eu quero muito, mas ela sempre me fala não. Então foi criando esse sentimento de, tipo, dela sempre ser maior que eu, sabe? Então eu não esperava, porque quando eu vi isso daí, eu falei, velho, eu nem sei como funciona a transferência da medicina. É uma vaga, sabe? Tipo, eu não passei nem em último da lista no vestibular. Então, assim, que dirá em primeiro, agora, do nada. Mas aí eu decidi entrar de cabeça mesmo, sabe? Eu dei meu melhor e, nossa, é indescritível, assim. Tô feliz, tô ansioso para ir para lá. Eu vou fazer minha matrícula essa semana, no máximo segunda. E estou ansioso para começar. Já conversei com meu amigo lá, a gente está combinando pedir indicação para ele de um monte de coisa, porque muda tudo, não tem nada a ver. As coisas são bem diferentes com a faculdade que eu tô. Então eu me sinto um bicho de novo É, e bem perdido, mas feliz, sabe? Realizado, porque tipo, eu tava confiante, mas eu não sabia que eu conseguia, sabe? Então é uma mistura de felicidade com não sei dizer. Eu acho que é isso. bacana, cara. Muito, muito feliz mesmo pelo teu resultado, cara. Parabéns. Tua mãe veio até conversar comigo ontem, mandou uma Ela me falou. mensagem, cara. Muito feliz por você, pela tua família aí, pelo resultado realista, pensando em transferência, tá? Mesmo que o conteúdo seja parecido com a tua faculdade. Quantas horas por dia você se dedicava, se isso foi constante ou não, né? Você pode falar um pouquinho disso? Então, assim, eu acho que isso também varia muito, porque, por exemplo, aqui acho que a gente tem várias realidades, sabe? Tipo, eu não trabalho, por exemplo, então, assim,
eu podia me dedicar a isso com o tempo que eu tinha, mas também, assim, eu não sei dizer um horário líquido, porque, como eu te disse, tipo, variou muito, sabe? Tipo, eu tava na faculdade presencial, aí eu fui para EAD. Aí, do nada, eu voltei para a FAMECA. Então, assim, apesar de não ter um horário muito líquido, eu posso dizer que eu tinha constância. Tipo assim, de março, que eu estava sabendo dessa prova de 2020, até sair o resultado, eu estudei todos os dias, sabe? Tipo, não teve... Quando eu não estava lendo, eu estava fazendo... Igual eu falei, eu fiz 40 provas, assim. Então, assim, não faltava assunto para estudar, então... Mas, assim, também realista. Então, assim, teve dias que eu pegava um simulado de 80 questões, fazia e, tipo, Peraí. aí eu fazia. Ou às vezes eu assistia só algumas aulas, ou lia alguns PDFs e, tipo, tá bom. Então, assim, teve dias que eu estudei muito, teve dias que eu não estudei tanto, porque minha faculdade é integral, sabe? Então, eu ficava o tempo inteiro no EAD. Então, quando eu saía, eu tinha um momento também de lazer, sabe? Que eu não fazia nada relacionado a isso. E aí, o tempo que sobrava, eu administrava para estudar, sabe? Foi um estudo bem direcionado, assim, eu planejava na semana, então eu sabia o que eu tinha que fazer, sabe? Então, assim, não era tipo, nada de 10 horas por dia, não, até porque não tinha esse tempo. Então, assim, e também eu acho que não seria produtivo. Eu acho que, tipo, se fosse dizer, assim, uma média de 3 horas por dia, mas, assim, com dias bem menos e com dias bem mais, sabe? Foi bem mais constante. Você perguntou carga horária e constância? Constância teve, assim, isso, isso com certeza. Agora, uma carga horária variável, sabe? A jornada começou lá em março, quando mais ou menos você ficou descobrindo. Hoje nós É, estamos em 2 de março. é Então, uma... quem olha o dia do resultado hoje, vê que é incrível, e é mesmo, né? Meus parabéns por isso. Mas você está há um ano plantando, todos os dias. Então, é muito importante que o pessoal comece a entender que esses resultados não foram feitos da noite para o dia. Foi plantando dia sim, dia sim, dia sim, dia sim. Mesmo que não seja todos os dias com a mesma intensidade, mas uma regularidade de um ano de preparação para chegar nesse resultado aí, né, Matheus? Sim, tipo assim, é muito planejamento, sabe? Porque, por exemplo, eu entrei sem saber nada. Então, antes de estudar, eu já fui entender como é que funcionava. Então, tipo, eu vasculhei o site da FUVEST de cabo a rabo, assim. Eu fui procurar curso, eu achei o seu curso, te falei, tipo, antes de passar para a segunda fase. Aí eu me programei para estudar. Eu já estava estudando o seu curso antes de ser aprovado. Porque, tipo, acho que é duas coisas, sabe? É planejamento e olhar a longo prazo. Tipo, eu sabia que tinha 3 fases. Não adianta eu passar para a primeira fase e, tipo, não entrar na segunda, sabe? Porque não eram, tipo, 10 vagas, eram uma vaga. Então, assim, eu Foco no passado. precisava... tipo assim, eu precisava me programar, sabe? Então, assim, eu sabia que eu tinha que usar a primeira fase e conciliar com a segunda fase. Aí, quando eu passei para a segunda fase, eu lembro que acho que foi, tipo, 16 de dezembro, por aí. Dia 17 eu não estudei. Tipo assim, eu tava com 1 mês, 2 meses para a prova, né? Que, tipo, é muito pouco tempo pro tanto de matéria. E eu não estudei para me planejar. Eu peguei o seu curso, olhei o que você, com mais cuidado, o que tinha e o que eu tinha da minha faculdade, o que eu ia estudar cada dia. Tipo, eu me planejei, sabe? Porque não adianta também você, tipo, comprar, por exemplo, o seu curso e ou não fazer nada ou só ir assistindo, sabe? Tem Tipo, que eu executar. sabia quando eu tinha que revisar, quando eu tinha que... Foi um planejamento, assim. Eu acho que eu perdi 1 ou 2 dias só me planejando para a segunda fase. Mesmo com esses 2 meses só, sabe? Parabéns pela essa jornada aí, uma prova de transferência longa, né, com fases distintas, bem complexa aí. Estou muito orgulhoso de você, cara, feliz aí pelo resultado mesmo. Parabéns, viu? Desejo muito Acho. sucesso. Você está perto. Obrigado eu, velho. Pelo amor de Deus. Obrigado eu. Obrigado por tudo. Sério, o curso é sensacional. O material, eu te falei isso no WhatsApp, né? Que o material era muito denso. Tipo, eu queria isso, sabe? Um material bom, porque eu estudo muito sozinho. Então, tipo, tanto é que eu não ia para as aulas por causa que eu não estava com tempo para me programar, mas porque eu sabia me direcionar assim, sabe? Então, eu precisava de um material. Aí você... Lembra que eu acho que eu te perguntei também, tipo, mano, mas é por aula ou é por material? Aí você falou que era por essas apostilas. Pelas Eu achei apostilas. muito bom. E, tipo assim, eu achei muito bom e ter questões também, sabe? Então, só agradecer. Obrigado mesmo. E estou à disposição, velho. Se precisar, quando precisar que eu venha, assim, qualquer Valeu, pessoa, assim, muito brigadão. obrigado. Vamos trazer sim. Agora você está perto aqui de Botucatu, o Bauru fica aqui do lado. Nossa, E a já gente pensou?
uma integração aqui com a Unesp. Valeu, Matheus. Cara, obrigado por dividir a tua história e contar aí pra gente. Obrigadão mesmo. Obrigado eu, viu? Valeu, Obrigado. um abraço. Tchau, gente. Boa noite.